Boa tarde. Boa tarde. Bom, como já foi apresentado, mas dizendo mais uma vez, meu nome é Matheus, eu estudo na Maria Pavonati Fávaro. Eu sou o Lucas Lacerda Leite, estudo no William Aurélio lá em Bertioga. Eu sou Pedro Moreira Barbosa, também estudo na Maria Pavonati Fávaro, sul de Campinas. E agora, como está aqui o título, a gente vai apresentar um título, no mínimo, que vai trazer uma certa curiosidade. Dos computadores eletrônicos aos quânticos, um caminho permeado de matemática. Bom, primeiro é bom a gente falar sobre o que é computação, que muito se fala, muito se cita em relação a isso. E a computação tem a ver com a representação de números, o entendimento sobre eles, tanto que, como outros grupos apresentaram, existem várias representações de números. Teve a apresentação sobre a forma decimal, que vai de 1 ao 9, e usa esses algoritmos para representar todos os números. E tem o binário. O computador, especificamente, para ter um processamento mais rápido, mais simples, e como explica o outro grupo, a energia passando, a energia não passando, ele usa os códigos binários, ele usa um sistema binário, usando os algoritmos 0 e 1, para processar tudo, para armazenar tudo. Então, pode passar? Um exemplo se você escrever lá no computador a palavra dog, por trás de tudo isso, né, o que vai ter? Vai ter essa sequência de números, onde você vê que uma sequência é o D, outra sequência é o outra sequência é o G, que forma a palavra dog, né? Então a gente tem isso, os computadores eles usam esse código binário. Pode passar. E aí, um algarismo é chamado de bit, que é a menor unidade no computador, é a menor unidade de armazenamento. Pode ser tanto 0 ou tanto 1. E aí, se você juntar 8 desses, forma um byte. E o byte, ele é basicamente todos os caracteres que a gente vê, seja 1, 2, 3, A, B, C, tanto faz. Ele forma diversos caracteres, né? 256 caracteres. Pode passar aí. Então a gente vê aqui, um quadradinho que é um número, é um bit. A função de 8 é um byte. Bom, explicado um pouco disso, vamos para a história. A história da computação veio muito antes das máquinas, de tudo isso, computador. Isso aí é novo para isso. Como eu disse, tem a ver com a representação numérica, entre outros, né? Então a gente tem lá, desde 3.000 anos antes de Cristo, a existência do ábaco, que era uma coisa que já representava, pode passar? Que já representava de alguma forma os números e fazer contas, né? Eu acho que alguns de vocês já viram esse objeto, né? Que ele é muito utilizado até em escolas japonesas hoje em dia, para ensinar os menores. Também pode ser utilizado para adultos, né? Pode passar. Então, a gente tem lá, desde aquela época, uma vontade, um sentimento de querer representar os números, uma vontade de melhorar isso. Como até o grupo citou, né? No decimal, antigamente era conceito, houve essa necessidade. A partir do século XVII, que veio a Revolução Industrial, começou a ter aumento muito grande de população, o pessoal começou a morar em áreas urbanas, houve um boom na tecnologia nessa parte da computação, que a gente começou a ter novos tipos de equipamentos que faziam somas, subtrações, começaram a fazer uns que conseguiam fazer equações. E, inclusive, nessa época da Revolução Industrial, surgiu a primeira máquina programável, que foi um tear, né? A primeira Revolução Industrial tem muito a ver com o setor têxtil da Inglaterra, então a primeira máquina programável nessa época foi um tear, né? E junto dessas contribuições que veio do século XVII adiante, a gente teve uma coisa muito importante, que é o quê? Pode não passar? Os cartões perfurados, que, vamos dizer assim, são os precursores dos códigos de barra, né? Que foram, o que são eles? É um cartão, né, como diz, que tinham vários furos e os computadores conseguiam ler eles.
e aí o dado era armazenado nele, você conseguia acelerar vários processos. Um exemplo, um censo demográfico. Nos Estados Unidos, um censo demográfico demorava muito tempo. Imagina você ter que anotar coisa, armazenar os dados era muito difícil. A partir do momento que você tinha um cartão pré-fixado que aguentava muitos dados, para hoje deve ser pouco, né? Mas naquela época era muito. Você acelerava o processo. Então imagina quanta coisa isso facilitou. E também isso foi aumentando, o povo foi aumentando mais o interesse, as empresas, o setor tanto particular como o governo também. Pode avançar. Então, lá pro século XX, né, a gente avança bastante tempo. Lá pro século XX, a gente tem os conflitos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aí se tem um interesse maior do governo, principalmente na Segunda Guerra, onde os Estados Unidos criam o primeiro computador eletrônico, que era enorme. Ele ocupava o espaço de uma sala inteira. Era um negócio assim que hoje, como é que teria em casa? Isso não teria como ter. E ele não era tão potente, né? Mas obviamente para a época era revolucionário. E ele serviu para a guerra. Ele fazia cálculos em relação à guerra, coisa que um humano seria muito difícil de fazer, cálculos balísticos, né? E com isso, houve, como eu fui dizendo, aumentando o interesse. Empresas como Microsoft, Apple no século XX foram fundadas e aí começaram a se interessaram por isso e se viu o potencial de trazer isso na nossa vida. Não ficar só na guerra, um negócio enorme que cobra a sala inteira. Trazer no escritório, trazer no mais no futuro, né, na sala de aula, algo que ajudasse a nossa vida, agilizasse e possibilitasse várias coisas que na época não era possível, né? Então foi muito importante. Hoje se dá muito hoje o pessoal nasce com o celular na mão, né? Então assim, pra você ver como evoluiu. O pessoal nasce sabendo mexer no celular, coisa que até pouco tempo atrás, antes do século XX, nem existia, nem se pensava, né? E se tornou uma ciência que hoje é muito estudada e tende a evoluir muito ainda, como já evoluiu nesses últimos séculos e vai evoluir. Agora eu vou assumir a partir daqui e vou falar de criptografia. Mas o que é criptografia? Cripto vem do grego criptos, que significa oculto, e grafia, como muitos já devem saber, vem de escrita. Então é basicamente uma escrita oculta. A criptografia consiste em você codificar uma mensagem para que só o destinatário dessa mensagem consiga ler a própria mensagem. Ou seja, quem tentar interceptar essa mensagem não vai conseguir. Mas então, se você tiver como codificar essa mensagem, então você pode decodificar essa mensagem e ler ela, certo? Isso é até parcialmente verdade, porque temos um método que seja fácil de codificar e difícil de decodificar, que no caso é o método RSA. O método RSA ele foi descrito pela primeira vez em 1977 por três pessoas chamadas Rivest, Shamir e Adleman, que daí veio o nome RSA, que são a inicial dos seus sobrenomes, que eles participavam de Massachusetts Institute of Technology. Eles criaram esse método de criptografia que é utilizado até hoje em mensagem de e-mail, de WhatsApp, que todo mundo usa hoje em dia. Mas como funciona esse método? Nesse método a gente escolhe dois números primos muito grandes e então a gente codifica uma mensagem a partir da multiplicação desses dois números. O resultado dessa multiplicação vai ser como a gente vai codificar essa mensagem. Então, o número que foi usado
pode até se tornar público, mas os dois primos que foram usados para multiplicação devem ser privados. Então, mesmo que a pessoa que intercepte a mensagem saiba o número, vai ser muito difícil de decodificar, pois ela teria que fatorar o número, que seria gigante, pois os dois números primos que foram usados para multiplicação são muito grandes. Mas o quanto eles são grandes? Aqui é um exemplo do número. Então, vendo esse número já dá para saber. Quer falar? Alguém sabe ler esse número, por favor? Alguém quer ler? Alguém quer ler? Então, vendo esse número já dá para saber o porquê que é quase impossível decifrar uma mensagem usando esse método. Mas então, até agora, nós vimos o que acontece no... Fugiu a palavra. Agora a gente vai ver na prática. Até agora a gente estava só na teoria. Então, como que funciona isso na prática? Se a mensagem for um texto, a gente pode codificar a partir de um método como dessa tabela, que está mostrando aqui 10 é igual ao número A. A é igual ao número 10, B é igual ao número 11 e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo que está na apostila do PIC, aqui escrito AMA-OBMAP, que tem a codificação desse número. E agora, no segundo passo, a gente vai fazer a codificação propriamente dita. E então, a partir daquele exemplo que nós pegamos, vamos fazer. A gente vai pegar dois números distintos, P e Q, que o resto da divisão seja 6, por 6 seja 5. Então, os candidatos podem ser o 17, que se dividido por 3, 6, 12, e vai sobrar 5. O 23, vai ser 6, 12, 18, vai sobrar 5, e assim por diante. Então, o exemplo de escolha vai ser o 17 e o 23. E então, o N vai ser igual a 17 vezes 23, que é igual a 391. Então, nós vamos quebrar aquele primeiro número que a gente viu que era o exemplo. Obrigado. Então, a gente vai quebrar aquele número em blocos, em que cada um desses blocos tenha que ser menor que o número 391. E então, aqui está a parte quebrada, o número quebrado. É uma possibilidade. E a receita para codificar um bloco é CB, resto da divisão B elevado a 3 por N. A notação usual para essa igualdade é CB igual a B elevado a 3 mod N, que é um número. E é até interessante que, de certa forma, isso aqui está simplificado. Então, imagina se aplica o método RSA, por isso que se usa nas mensagens, vamos supor, uma guerra para mandar alguma mensagem. Porque vamos supor, né? Vamos supor que você vai aplicar isso na sua vida. Você quer mandar para alguém uma mensagem criptografada. Para mandar essa mensagem aqui, para a pessoa que já sabe como chegar à mensagem inicial, já vai ser algo cansativo. Imagina, você olha isso aqui, você já sente um pouco de preguiça, né, de criptografar. Então imagina quando se aplica o método RSA e a complexidade que é, né? Aqui nós temos todas as contas
o que a gente não vai ditar todas as contas, que seria já complicado de fazer, a gente está sem tempo. Então, reunindo todos os resultados, nós temos os blocos aqui, que agora, qual a receita que nos permite reconstruir o bloco original, que é o que estava antes? Primeiro, vendo aqui, já dá para ver que esses blocos estão bem diferentes dos blocos anteriores. Então já seria muito difícil para alguém decifrar os blocos anteriores. Imagina decifrar a mensagem. Então, pode passar. A informação que precisamos para poder decodificar consiste de dois números. N e o inverso de D. Como que é? Inverso de D, 0 de módulo 3, P menos 1 e Q menos 1. Pela definição de inverso, isto significa 3D igual a 1 mod P menos 1, Q menos 1. O par N e D, que seria o P, 17 menos 1, 16, e o Q, 23 menos 1, 22, que seriam dois números pares, é chamado de chave de decodificação. O D é o resto da divisão de A por N. Então, no exemplo que vimos, considerando que P é 17 e Q é 23, da forma que P menos 1 e Q menos 1 é igual a 16 vezes 22 igual a 352, igual a 6 vezes 58 mais 4, que é igual a P menos 1, Q menos 1, igual a 6 vezes 59 menos 2. Portanto, neste caso, D é igual a 4 vezes 59 menos 1, que é igual a 235. Aplicando a receita dada anteriormente ao primeiro bloco da mensagem codificada, temos que D, 34, é igual ao resto da divisão de 34 por 235 por N elevado a 235 por N igual a 391. Agora, haja contas para chegar nessa decodificação por cada bloco, né? E tempo de computação, inclusive. Agora, tem uma solução para isso, que é estudos recentes apontam uma velocidade computacional que fará esses cálculos rápido, que é o próximo. E é interessante relacionar que isso aqui agora a gente jogou um monte de conta, muitos conceitos, mas isso se aplica na nossa vida. Um banco digital tem que ter criptografia. O WhatsApp, as mensagens têm criptografia. E a gente precisa muito, porque uma criptografia simples pode ser difícil para a gente resolver, mas para uma máquina não é. A máquina consegue resolver. Então, por exemplo, o método RSA é difícil para um computador resolver. Então, imagina, né, pra gente. E isso traz mais segurança e, como a gente disse, pode acontecer, não tem muita certeza, de algo que quebre essa parte da criptografia. E também lembrando é que nós pegamos números pequenos, porque, como nós vimos anteriormente, os números primos que são muito maiores. Então, realmente, haja tempo para fazer a decodificação. Agora eu vou falar um pouco sobre computadores quânticos, que são o provável futuro da computação. Mas para iniciar isso, eu prefiro falar primeiro sobre a física quântica para explicar um pouquinho melhor. A física quântica, ou também chamada de mecânica quântica,
é o estudo sobre o micro do nosso universo, que seria o tamanho aproximado de partículas ou átomos. Ela foca principalmente em estudar suas interações e efeitos, duas coisas que compõem o micro. Mas a primeira ideia do computador quântico veio do físico Richard Feynman, que deu essa ideia para os computadores quânticos simularem efeitos quânticos, que seria algo extremamente difícil ou impossível para o computador normal fazer por causa dos processos e cálculos envolvidos. Essa é uma foto de um computador híbrido, que é meio quântico, que foi feito. E agora pode passar. E como isso funciona exatamente? Vocês viram que é bem complexo como ele é, né? E bem estranho. Mas isso é porque um computador quântico usa vários efeitos quânticos para melhorar seu processamento e armazenamento de dados e para obter algumas funções diferentes do computador normal. O principal desses efeitos utilizados é a sobreposição quântica. Ele faz quando um átomo não esteja sendo observado e nem exposto ao mundo exterior, ele esteja em todos os estados possíveis. Como isso exatamente funciona? Vamos ver por um bit. Um bit pode ter 0 ou 1. Só que um bit que é sobreposto, que é chamado de qubit, que seria bit quântico, ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. É como se ele estivesse nos dois estados ao mesmo tempo. Mas explicando um pouco melhor sobre o qubit, por causa da sobreposição, ele consegue fazer dois processos ao mesmo tempo, melhorando o armazenamento e processamento de dados do computador, e dando a opção dele fazer vários processos simultaneamente. Mas, dando um pouquinho de explicação melhor sobre isso, vejamos que tem dois caminhos. Um vai dar no 1 e o outro no 0. Um bit comum vai escolher um desses dois caminhos. Já um bit quântico é como se ele seguisse os dois caminhos simultaneamente. Agora passei. Mas isso tem problemas. O principal motivo de não existir um computador quântico atualmente é por causa que a sobreposição precisa ser isolada e os átomos também. Só que isso é extremamente difícil de se fazer e a complexidade para chegar a esse ponto ainda não sabemos qual é o certo. Além de outras coisas, que um problema no computador quântico é muito mais difícil de você consertar do que no computador convencional, por causa da sua própria complexidade. E esses efeitos quânticos que são usados no computador quântico têm uma preferência à temperatura do zero absoluto. Então tem que ser um ambiente precisa ser um ambiente perfeito e o computador ainda tem que ser descoberto o jeito de fazer. Mas isso já foi muito falado sobre o computador quântico poder ser uma ameaça à criptografia hoje em dia, que é a criptografia RSA. E isso vem por causa desse processamento dele ser muito mais veloz e ele poder fazer múltiplos cálculos e processos ao mesmo tempo. E ele poderia com facilidade até descobrir quais são os números primos que são usados na criptografia RSA e assim quebrando essa criptografia. Agora, algumas outras áreas que isso poderia ser utilizado ainda se é discutido. Provavelmente, áreas que vão ser mais utilizadas são áreas que precisam de mais cálculos e simulações, mas ainda se tem muito a pesquisar sobre isso e não temos uma certeza do que virá pela frente. Mas por causa do computador quântico, por causa dessas todas as certezas com ele, tem áreas de pesquisa sobre ele. A principal, entre essas aí, existem 4 que eu preferi citar. A primeira, assim, como construir um computador puramente quântico. Como eu já mostrei, existiam computadores híbridos, mas um puramente quântico ainda não foi descoberto como se fazer e muito menos como ele poderá ser feito futuramente. Outra área é para o que utilizar um computador quântico. Como falo no slide anterior, ainda querem descobrir em que área de um computador quântico pode ser usado e também para o que ele será usado no futuro. Uma dessas outras áreas também outro ponto dessas pesquisas é como arrumar os erros que o computador quântico pode ter. Pela sua complexidade, ainda não se tem ao certo quais serão os erros e muito menos como
arrumá-los. Mas ainda tem sim pesquisas que tentam ver os computadores híbridos, como eles funcionaram, e ver os erros que podem ser consertados. E por fim, como otimizar o computador quântico. Vocês viram o tamanho daquilo. Ele é grande, ele é complexo e essa parte seria mais ou menos deixada menor, de um jeito que qualquer pessoa possa ter em casa, e um jeito mais simples de criar ele, que não seja tão complexo, que não dê tantos erros. Mas por enquanto é só isso.